dúvidas de como avaliar um paciente com lipedema ou até mesmo como analisar um artigo científico? Se você respondeu sim para qualquer uma das duas perguntas, fique até o final desse vídeo, porque a gente vai fazer uma revisão de um artigo científico que fala sobre as formas de avaliar um paciente com lipedema. Eu sou a professora Janaína Alves, fisioterapeuta especialista em dermatofuncional, e o meu objetivo aqui neste canal é descomplicar a leptoterapia para você, acadêmico de fisioterapia ou fisioterapeuta. E não se esquece de curtir esse vídeo, seguir o canal e compartilhar com outros profissionais da área da fisioterapia para que eles possam ter acesso a tudo que acontece aqui no canal. Bom, se a gente for pensar sobre o artigo, eu vou compartilhar a tela agora com vocês desse artigo específico, que é um artigo de um médico chamado Alexandre Yamato, que ele é a nossa referência dentro dos pacientes com lipedema, e ele construiu um questionário avaliativo, né? E dentro desse questionário ele traz para a gente várias formas de perguntas e entender exatamente o que a gente deve fazer, né? E entender se o paciente realmente tem lipedema ou não. Porque uma das dúvidas mais fáceis entre vocês é saber se o paciente tem lipedema, se ele tem linfedema, ou se ele tem lipedema, ou se ele é obeso, ou ele tem lipedema. Então, o questionário ele consegue fazer isso para a gente e identificar de forma melhor. O artigo está ótimo, porque ele é um artigo em português, então é muito fácil, né, da leitura para a gente, né, porque é a nossa língua nativa. Então, quando a gente olha do início do artigo, ele vem introduzindo exatamente o que é o lipedema. Então, ele define a própria palavra do lipedema, ele fala que é uma lesão que acomete de forma bilateralmente, sendo comum em membros inferiores e membros superiores. Então, é uma doença que, por muitas vezes, é difícil identificar realmente e diferenciar entre obesidade e lipedema. E aí ele mostra que é uma doença com caráter genético, inflamatória, fala que a fisiopatologia ainda é pouco conhecida atualmente, mas ele já sabe que tem uma prevalência bem grande, e ele mostra que a população em geral varia entre 0,06 a 11% de pessoas que são acometidas pela doença. Mas ele também deixa claro que essa porcentagem ainda é muito pouca, pelo visto de ter vários pacientes que são diagnosticados de forma errada. Então, por quê? Porque hoje a doença do lipedema ela é essencialmente clínica. O que é isso? A gente não tem nenhum exame laboratorial, a gente não tem nenhum exame específico, algum teste específico que faça com que a gente descubra se o paciente tem lipedema ou não. Então, foi justamente na construção desse artigo que ele trouxe a construção desse questionário avaliativo para facilitar a nossa identificação sobre a doença. E aí ele vem mostrando os métodos que ele utilizou para fazer esse questionário, né? Então, ele transformou esse questionário de forma online dentro de um software, justamente para ter uma análise melhor. Ele utilizou programas, enfim, que foram feitos, né, na Califórnia, nos Estados Unidos, e esse questionário foi aplicado por 109 voluntárias, portadoras ou não, de lipedema diagnosticado previamente em consulta médica, mas autorreportado no próprio questionário. Então, o estudo ele foi aprovado, ele tem um comitê de ética, o código de comitê de ética dele é esse, porque não sei se vocês sabem, qualquer artigo que tenha intervenção direta ou não a pacientes com lipedema ou qualquer outra comorbidade, ele precisa sim ter passagem para um comitê de ética, ou seja, a gente precisa ter a aprovação deste comitê para fazer esta intervenção, tá? Então, o que ele faz, né? O diagnóstico ainda é eminentemente clínico, e aí ele traz essa proposta do questionário. E aí, quando a gente olha para esse questionário, né, ele mostra o seguinte, que na fase da validação online do questionário, os voluntários do grupo específico de portador ou não do lipedema se propuseram a responder ao questionário de forma informatizada, sem auxílio externo e preenchendo todos os dados de forma livre. Ou seja, elas responderam o questionário por conta própria. Não teve uma intervenção de um profissional da área da saúde, ali, um médico, um fisioterapeuta, para ajudá-la a responder, tá? A técnica de mostragem foi não probabilística por conveniência, sendo que os sujeitos foram convidados a participar tardiamente após a avaliação em ambulatório de cirurgia vascular. Foram incluídas mulheres com idade maior que 18 anos, atendidas por qualquer queixa. E foram excluídos indivíduos do sexo masculino que não assinaram o termo de consentimento, que tinham condições arteriais ou venosas graves associadas e que não falassem ou compreendessem a língua portuguesa. Então, a gente fez um critério de exclusão justamente para a gente definir a nossa amostragem, que nesse caso a gente queria mulheres que não tinham nenhuma outra doença correlacionada e que poderiam ter sido ou não diagnosticadas previamente com lipedema, tá? Então, o estudo ele teve como esse objetivo primário a elaboração desse questionário simples, rápido de preenchimento e de rastreamento do lipedema,
E, segundamente, já vou voltar aqui, né? Foi criado um modelo matemático de predição do lipedema baseado no questionário criado. Então, se a gente olhar aqui para o questionário, o que a gente tem? É um questionário rápido, que é a versão final que eles construíram, tá? E aí, basicamente, ele tinha uma pergunta. Então, por exemplo, a primeira pergunta: você sente que tem algo errado nas suas pernas, mas não sabe o que é? E aí ele botava 4 alternativas. Sim, minhas pernas são grandes, parecem colunas de troncos de árvore e tenho gordura no tornozelo. Aí, de acordo com a resposta, ela somaria uma pontuação. E ele foi fazendo isso para várias perguntas. A segunda pergunta é: a parte de baixo do corpo é maior e desproporcional ao tronco do que a parte superior, por exemplo? Então, o que a gente quer saber ali é se os membros superiores e inferiores eles eram desproporcionais ao tronco do paciente, e é de acordo com a resposta que ela tivesse, ela também teria ali um score de numeração dentro da sua avaliação. A terceira pergunta é: você tem problema para perder peso, principalmente na parte de baixo do corpo? A mesma coisa, tendo seus critérios de informação. A próxima pergunta: durante a puberdade, você ganhou peso, principalmente nas coxas, pernas, quadris, nádegas ou braços? Por quê? Porque a gente sabe que o lipedema ele tem incidência principalmente após a menarca, ou seja, a primeira menstruação daquela mulher, que é quando a gente tem um amadurecimento completo da produção do hormônio estrogênio, né? Onde aquele hormônio realmente começa a ser mais metabolizado e produzido pelo nosso corpo. Então, se depois da puberdade ela começou a ganhar peso ou não, a gente consegue basicamente saber se ela tem predisposição a ter lipedema ou não. A outra pergunta é: durante ou logo após a gravidez, a amamentação, você ganhou peso ou teve mudanças nas suas coxas, pernas, quadris, nádegas e ou braços? Por quê? A gente sabe que na gestação as mulheres têm um boom hormonal, principalmente do estrogênio, e que faz com que a doença surja ou piore. Então, se ela teve alguma alteração durante esse período gestacional e até mesmo no período de lactação, né, conhecido como amamentação, a gente sabe que também aumenta a probabilidade dela ter a doença. E aí eu posso dar um exemplo para o exemplo de mim, que sou portadora da doença, né? Durante a gestação da minha filha, eu aumentei muito o meu peso, eu engordei bastante, mesmo que eu tivesse ali uma atividade física, uma alimentação um pouco mais regular, justamente por causa da doença. Mas em compensação, na lactação, onde a gente tem uma produção metabólica muito maior para produzir o leite, eu perdi praticamente todo o peso que eu tinha ganhado na gestação e um pouco mais. Então, eu consegui, durante o período de lactação, reduzir meu peso. Mas outras mulheres não. Passam a gestação inteira sem ganho de peso além do esperado da própria gestação, mas na lactação elas acabam produzindo muito mais gordura em si. Tá? E aí a próxima pergunta está relacionada a quando o paciente entra na menopausa. Lembrando que a gente fala, né, só para vocês entenderem, menarca e menopausa, elas são datas específicas. Menarca é a primeira data da menstruação, menopausa é a última data da sua menstruação. E aí, esse intervalo até chegar na menopausa, a gente chama de climatério, que são essas oscilações hormonais, tá? Então, durante a menopausa, ou neste caso específico, seria climatério, mas que as pessoas, de uma forma geral, não entendem essa diferença, você ganhou peso ou teve mudanças nas coxas, pernas, quadris, nádegas ou braços? Então, se ela teve essa alteração justamente nesse período de climatério, a gente sabe que é uma paciente que teve aumento da produção de tecido adiposo, fez uma hiperplasia adipositária. A gente sabe que é normal que o paciente ganhe um pouquinho de peso nesse climatério, porque afinal os ovários perdem a capacidade de produzir estrogênio, então a gente tem um aumento do volume adipositário para dar essa compensada. Mas quando o paciente tem lipedema, a gente tem uma produção de células, não só de aumento do volume, a gente faz uma hiperplasia, a gente aumenta o número de células para justamente compensar essa carga aumentada de estrogênio. A próxima pergunta é voltada para a dor, se o paciente tem dores nas pernas. E a outra pergunta é se tem inchaço, ou seja, edema. E por último, ele pergunta se suas pernas ou braços formam hematomas facilmente, ou seja, se qualquer coisinha o paciente apresenta algum roxinho. Então, de acordo com as perguntas que o paciente foi fazendo, ele tem uma pontuação que vai somando dentro do seu questionário. E aí, quando a gente faz a análise estatística desse próprio artigo, né, desse próprio questionário, ele vai mostrando, de acordo com o score, né, e aqui ele mostra, por exemplo, que ele utilizou um P de significância de 0,05, ou seja, de desvio padrão, e ele mostra o seguinte, que os resultados foram quais? A proporção entre pacientes com e sem lipedema foi uniforme, então, basicamente, quando a gente olha
a amostragem que a gente teve, ela foi muito parecida, e a análise preliminar evidenciou significância na maioria das perguntas, sendo que as perguntas durante ou logo após a gravidez e a amamentação, você ganhou peso ou teve mudanças, teve um score de 0,148, e durante a menopausa, né, teve 100 respostas positivas, ou seja, não atingiram o número mínimo necessário para um cálculo estatístico. Ou seja, as pessoas responderam de formas bem diversas ou responderam questões sem pontuação, então não conseguiu se dar um desvio padrão de resposta, tá? E aí, por isso, foram retirados apenas da criação do modelo de predição por perguntas individuais. Sem elas, a curva característica de operação do receptor tem área de 0,912, o que permitiu a criação de modelo matemático preditivo. Ou seja, a gente consegue ver aqui embaixo, no gráfico, a variação que a gente teve dos pacientes. Então, pacientes que tinham lipedema foram 59, pacientes sem lipedema foram 50, da amostragem total de 109 pacientes. E aí, quando a gente olha a idade foi muito parecida, tá? Então, a gente teve 42 pessoas respondendo com uma faixa etária entre 19 e 72, ou seja, sendo uma média de 42 anos, e sem lipedema era entre 24 e 79, com uma média de 45,7. No IMC, a gente teve uma média de 29,68, com uma variância entre 24,4 e 46,2, e sem lipedema de 29,1, com uma variância de 24,4 a 45,6. Então, se a gente olhar, os dados são muito parecidos da média de pacientes com lipedema e sem lipedema. Então, isso traz para a gente que esses pacientes em si, eles tiveram respostas muito parecidas em relação aos dados encontrados. Então, eles tinham o IMC muito próximo, a altura muito próxima, idades muito próximas. Isso traz para a gente maior significância neste questionário. Porque se as respostas respondidas ali elas fossem todas muito iguais, isso mostraria que ele não era um questionário significativo para avaliar um paciente com lipedema. Então, se a gente teve uma amostragem muito parecida e as respostas diversas, isso mostra que ele realmente funciona para um paciente com lipedema, tá? Então, quando a gente olha para o modelo de predição do diagnóstico, a gente consegue encontrar ali uma divisão muito similar, tá, desse paciente em relação à presença ou não de lipedema. E aí, quando a gente vai olhar os dados em si, que a gente teve de respostas, né? A gente teve uma hierarquia de significância na resposta 1, ou seja, de porcentagem, 5, 4, 8, e os dois questionários ao qual eles foram retirados, porque não tivemos dados estatísticos suficientes para serem avaliados. Então, o que ele conclui ali dentro do questionário, dentro do artigo da investigação que ele fez? Que o questionário de rastreamento do lipedema é um instrumento prático, de fácil e rápida aplicação, e que pode ser utilizado na nossa população para identificação preliminar de possíveis pacientes com lipedema. Isso aumenta o nível de suspeição, no momento da anamnese e do exame físico. Ainda são necessários estudos adicionais para avaliar o instrumento para o auxílio definitivo no diagnóstico do lipedema e na correlação com outros aspectos clínicos. Aqui, nesse artigo, ele não colocou nenhuma outras perguntas que eles utilizaram inicialmente antes da construção. Mas a gente consegue retirar aquelas duas que ele indicou e utilizar as outras 6 perguntas como forma de avaliação. Por exemplo, quando o paciente ele procura o seu consultório para ser atendido, a gente pode mandar esse questionário como forma prévia. Depois, quando ele vier ao seu consultório para ser avaliado presencialmente, você fechar o diagnóstico baseado sobre as perguntas feitas. Se você não quer estudar sozinha por milhares de artigos, precisa de documentações para conseguir avaliar os seus pacientes e ainda necessita de aulas ao vivo comigo, venha fazer parte da minha plataforma Dominando a Eletroterapia. Lá você terá acesso às aulas ao vivo, conteúdos gravados durante 30, 90 ou até mesmo 1 ano, de acordo com o plano que você selecionar para a sua necessidade. Então, se você é um acadêmico de fisioterapia ou um fisioterapeuta, venha fazer parte do mundo da Dominando a Eletroterapia. E aí, na descrição deste vídeo, você tem um link onde você pode acessar os valores dos planos e escolher qual que funciona melhor para você. E não se esqueça de curtir esse vídeo, seguir este canal e compartilhar com outros profissionais da área da fisioterapia para que eles fiquem por dentro de tudo o que acontece aqui nesse canal. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!